Olá, eu sou Morgana Valente, sou psicóloga, hipnoterapeuta, instrutora de artes há mais de 27 anos. E hoje quero falar com pessoas e familiares. Pessoas que receberam diagnóstico de transtorno de personalidade, transtorno de humor, depressão, bipolaridade, borderline, histriônico. É delicado falar, por isso vou buscar falar com toda a minha amorosidade, com todo o meu cuidado. Porque as pessoas que convivem com esses problemas, elas enfrentam diversos tipos de problemas, sofrimentos relacionados à convivência social, afetividade, trabalho, estudos, na condução da vida, no enfrentamento das diversas questões que envolvem o viver. Há muitos anos atrás, muitos séculos, personalidades, pessoas que tinham esse tipo de problema, eram tratadas de um modo muito preconceituoso, muito intolerante, e essas pessoas eram muito rotuladas, muito discriminadas socialmente. Até que, felizmente, a medicina avançou, a neurociência chegou, identificou que muitos dos comportamentos que as pessoas julgam moralmente, como falta de caráter, desonestidade, inconstância no humor, no estado emocional, agressividade, sofreguidão, a neurociência descobriu que existe um fator neurofisiológico relacionado. Um centro de controle da estabilidade emocional, aquele que controla a intensidade das emoções, a organização das emoções, está comprometido e a pessoa tem uma enorme dificuldade em controlar-se. Além disso, a falta desse controle dificulta a aprendizagem dos conceitos do que é estar com raiva, do que é estar triste, ameaçado, inseguro, vulnerável. Com essa dificuldade, desde a mais tenra idade, que já apresenta na infância, desde a infância a pessoa já apresenta certas dificuldades nesse controle emocional, geralmente crianças agitadas, hiperativas, crianças chorosas, crianças de difícil manejo, crianças em que a disciplina, o certo e o errado, o pode e o não pode, passa muito longe da aceitação delas. Elas têm uma dificuldade muito grande de assimilar o que os outros querem delas. Porque um grande ponto que deve ser levado em conta no funcionamento dessas pessoas é que elas não sentem que têm algum problema. Quando o daltonismo foi descoberto, quando descobriram que pode acontecer de uma pessoa não perceber as cores como as outras, foi uma surpresa. Porque uma vez que todos tenham olhos, todo mundo acreditava que todo mundo via do mesmo jeito. E não é verdade. Cada pessoa tem um nível de percepção para a cor. Os artistas plásticos têm uma percepção maior. Eles percebem mais nuances, mais matizes. Os daltônicos já têm dificuldades em determinadas cores. Muitos passam a vida buscando profissões, atividades que não exijam essa discriminação mais sutil das cores. Até descobrirem que tem essa dificuldade, passam momentos difíceis na escola, nos primeiros anos escolares, não são compreendidos, têm vergonha. Desse modo, é difícil explicar para uma pessoa daltônica que a cor amarela pode ter diversos matizes, que a cor vermelha, que a cor verde, que a cor azul. Então, da mesma maneira, a pessoa que não tem um centro de controle das emoções bem desenvolvido, funcionando plenamente, é muito difícil para ela entender que o modo que ela funciona esteja inadequado.
Então, começa aí a dificuldade da pessoa que tem esse tipo de problema aceitar e se tratar. Porque muitas vezes, todos nós, a maioria de nós, se baseia nas suas próprias crenças, na sua própria visão de mundo, de vida, para se colocar no mundo, para enfrentar a vida lá fora, para lidar com as dificuldades. Então é muito desnorteador ouvir alguém dizer que você tem um transtorno que não permite que você perceba as coisas como elas são de fato. Desestabiliza, angustia e principalmente isso pode ser muito piorado quando as pessoas da sua família, seus amigos, suas relações amorosas não compreendem por que você funciona dessa maneira. Instável, irritante, aliás, irritável, muito irritável, visceral, agressivo. Por causa disso, as pessoas desenvolvem um ego muito frágil, que se sente ameaçado o tempo todo. A falta de capacidade de se apropriar das situações e saber manejar as próprias emoções deixam essas pessoas muito à flor da pele no sentido da autodefesa. Pense num cão que se sente inseguro num ambiente, tem medo de apanhar porque já apanhou várias vezes. Ele começa a rosnar e a morder antes de se sentir ameaçado muitas vezes, para se defender, para marcar território, para não deixar que as pessoas avancem e o machuquem. Nós temos a nossa parte animal e nós temos essa questão da sobrevivência, do instinto de sobrevivência. Então é bem natural que a pessoa que se sente vulnerável, sem um contato mais seguro das próprias emoções, viva sempre na defensiva. E ela precisa desenvolver esse mecanismo de defesa porque muitas vezes ela vem de uma infância difícil em que ela foi rotulada, criticada, prejudicada pela visão que as pessoas têm dela, que ela não compreende. Por que me olham dessa forma? Por que me tratam dessa forma? O que tem errado nessas pessoas? Então, é muito importante você que tem esse transtorno, você que tem essas dificuldades, você que tem um familiar que tem essas dificuldades, entender que independe da pessoa melhorar sem ajuda. Entender que ela tem essa necessidade de ajuda é muito difícil, porque mexe com o eu, mexe com a própria sensação de eu sou o dono da minha vida, eu sei o que eu quero. É muito delicado isso. Então, a primeira coisa que nós precisamos fazer, principalmente quem tem o problema, é se desarmar dos preconceitos que tem a respeito da própria doença, da própria deficiência. O preconceito é como uma mala pesada que a gente arrasta por onde a gente vai. Imagine uma pessoa cheia de preconceitos, metaforicamente como uma pessoa que arrasta várias malas pesadas. Ela vai entrar na vida de outras pessoas. Algumas têm apartamentos enormes, outros quarto e sala. E essa pessoa vem para a vida dessa outra, que tem esse apartamento pequeno, com 20 malas pesadas. Ela entra naquele apartamento e depois com aquela quantidade de malas lá dentro, fica difícil transitar, fica difícil viver lá dentro. E ela não se desfaz dessas malas. E a vida fica apertada, difícil. Tudo que vai fazer tem uma mala no meio do caminho. Então, a primeira coisa que você precisa fazer é se desarmar dos preconceitos. Porque a pessoa que tem um pâncreas que não funciona muito bem, desenvolve diabetes. E ela vai precisar tomar remédios para controlar o açúcar no sangue a vida toda. Uma pessoa que tem um problema de hipotiroidismo vai ter problemas de peso, de raciocínio, de rendimento físico, mental, e ela vai precisar tomar remédio a vida inteira. Imagine se essas pessoas tivessem preconceito contra o remédio para essas doenças. O preconceito contra a doença mental ou a disfunção mental é muito grande e é isso que atrapalha muito
enormemente a vida das pessoas, tanto aquelas que sofrem quanto aquelas que convivem. Porque há uma questão da crueldade, da indiferença, que atrapalha as pessoas de assumir: eu tenho um problema mental, eu preciso me tratar. Medo do outro rotulado de louco, de incapaz. Então, a primeira coisa, nós precisamos nos desarmar dos preconceitos. Porque esse preconceito é uma cadeia, uma corrente que nos prende a uma situação de imobilidade diante do problema que nós temos. A questão da falta do controle das emoções e que nos predispõe a um funcionamento estressante, estereotipado, radical, ele atrapalha muito a nossa vida porque a gente não se regula e não consegue medir nossas ações, nossas atitudes. Alimenta crenças limitantes. Se você põe na cabeça que você não é amado, você é rejeitado pela sua mãe, pelo seu pai, pelos seus tios, pelos seus avós, fica muito difícil receber o amor dessas pessoas. Um preconceito e uma crença limitante, distorcida, gerada por aquela infância difícil, em que você foi tão corrigido, tão castigado, tão rotulado, que você acredita que você não é mais amado, que as pessoas não te aceitam como você é. É preciso parar e desarmar para tomar o medicamento que você precisa. Isso tem a ver com genética. Nós temos nossos problemas fisiológicos por uma carga hereditária, por um mau tipo de alimentação, por hábitos negativos, destrutivos. Então, a gente precisa ser inteligente. Se falta um combustível bom no nosso corpo, precisamos repor. Não adianta você ter uma Ferrari e colocar gasolina ruim. Não adianta. Você pode ser uma pessoa extremamente inteligente, criativa, amorosa, mas se você tiver esse centro de controle das emoções, esse centro de controle do humor atrapalhado por uma deficiência, é muito difícil você usufruir das suas potencialidades, porque elas não te deixam fluir livremente. Você fica armado contra o mundo, você tem insegurança em relação ao seu desempenho, você não sabe se colocar socialmente porque você tem medo de falhar. Você precisa de amor, mas tem medo de amar. Você precisa de cuidado, mas não deixa o outro cuidar de você, porque você tem medo de ser rotulado, maltratado, criticado. Porque você acredita que você não é amado mais. Você acredita que as pessoas te desprezam, falam mal de você pelas costas. Então, para você melhorar, você precisa de se desarmar dos preconceitos. Existe um filme que eu acho mágico, maravilhoso, que fizeram sobre a vida do John Forbes Nash, um matemático que recebeu o prêmio Nobel. A uma certa altura da vida, muito novo, ele apresentou sintomas de esquizofrenia e precisou tomar remédios, precisou se tratar. Até descobrir o problema que ele tinha, ele sofreu demais. Uma mente extremamente inteligente, com uma capacidade muito ampla de raciocínio, prejudicado pelas percepções distorcidas da realidade. Ele teve um grande apoio da esposa, que o ajudou e não o abandonou em momento algum. Quando ele aceitou se tratar, ele começou a se estabilizar mais, a controlar os sintomas psicóticos e conseguiu ser brilhante. Conseguiu aprender a controlar a si mesmo, a ter domínio sobre os momentos em que ele se sentia vulnerável em relação às próprias percepções. Então, ele viveu uma psicoeducação que o ajudou a controlar suas próprias percepções
e os sentimentos que vinham junto com isso. Ele aceitou a doença e conviveu com ela. E ao aceitar essa doença, ele teve espaço dentro dele para vivenciar os talentos dele. Ele recebeu o Prêmio Nobel depois de tudo isso. Por que eu cito essa história? Para lhe dizer que você tem condição de se ajudar. Você tem condição de controlar o que você tem, buscando profissionais de qualidade, aceitando que medicamentos, sim, têm efeitos colaterais, mas que muitos deles, os mais novos, têm muito menos efeitos colaterais. Menos do que um copo de uísque, que uma garrafa de cerveja. Mas que te facilitam a vida, ajudam você a controlar suas emoções, seus pensamentos, suas percepções, para que você consiga viver com mais domínio sobre si mesmo e consiga se mostrar na sua beleza interior, na sua inteligência, nos seus talentos, na sua competência. Imagine que tudo é uma questão de mudança de ponto de vista, de abrir mão de conceitos que você pode considerar que podem estar equivocados, crenças limitantes que atrapalham sua vida, que não deixam você viver, que não deixam você receber o amor das pessoas, perceber o amor das pessoas. Então, o meu recado hoje é para que você que sente que tem esses problemas, invista mais um pouco em você. Preste mais atenção no ambiente, nas pessoas. Perceba que existe amor ao seu redor. Desarme-se um pouco. Cuide de sua saúde. Use os medicamentos indicados. Se algum fizer um efeito que não é legal, procure outro. Seu médico vai ajudar você nisso. Uma outra coisa importante é a psicoeducação. Conversar com o terapeuta e descobrir de onde vieram as suas crenças limitantes que fazem você achar que você não é amado, que você não é aceito, que as pessoas não te compreendem. Entender que também é difícil para elas administrarem as próprias emoções, as próprias energias, a capacidade que têm de tolerar sofrimentos, o medo que às vezes você pode exercer sobre elas, da sua inconstância, da sua maneira explosiva de ser. Porque todas as pessoas estão na vida enfrentando também os seus próprios dilemas. E muitas vezes é difícil para elas administrarem os próprios dilemas e o seu. Às vezes é muito difícil para elas te amarem e serem tão maltratadas. Então, a minha palavra é: abra seu coração. Abra sua mente e busque a vida como o Nash, que aceitou a doença, aceitou os procedimentos necessários e foi brilhar, e foi crescer, revolucionar o conhecimento, fazer a diferença no mundo. Faça a sua diferença. Dê chance ao seu talento para que ele brilhe. Existe muito amor ao seu redor, deixe esse amor fluir, viva esse amor. Você vai ver que a vida pode ser linda, linda. Jogue as malas pesadas fora, liberte-se, busque seu tratamento, sua meditação, vá ficar em contato com a natureza, vá buscar uma atividade que lhe dê alegria e prazer. A vida pode ser muito diferente, buscando as soluções certas, com as pessoas certas. E dê uma chance para as pessoas. Abra mão um pouco do seu autoconceito de eu não estou errado, eu não estou pisando na bola. Pode estar sim. Você pode estar machucando as pessoas que mais te amam, rejeitando, sendo indiferente. Ajude-se. Deixa as pessoas te ajudar também, ok? Eu espero que essas palavras tenham sido úteis
e para que as pessoas que acompanham essas que sofrem assim tenham um pouco mais de consciência da importância que tem para a sua própria vida e para a vida dessas pessoas. Que a vida pode ser uma oportunidade maravilhosa de crescimento, de amor, de alegria, de trocas que ficam para a nossa história, com a ideia de que tudo vale a pena quando a gente coloca amor na nossa vida. Um amor que a gente cria para que ele exista. Um grande abraço e até a próxima.